Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova semana, depois de termos vivido esse tempo tão bonito, esta Semana Santa. Agora nós iniciamos a chamada Semana da Oitava da Páscoa. Todos estes 8 dias nós vamos celebrar como se nós estivéssemos celebrando o dia da Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor. Nós vamos meditar nesse dia a palavra através desse programa, Uma Palavra para o Seu Dia. Eu sou o Frei Marcelo, sou Frei Carmelita e trabalho aqui nesta paróquia, Paróquia Santíssimo Sacramento, a Igreja Santa Teresinha de Porto Alegre. Que bom poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho por meio da RCI, a Rede Católica da Igreja. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar juntos a palavra deste dia, que é retirada de Mateus, capítulo 28, versículos 8 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um relato muito bonito. E nós vemos que esta é uma realidade muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, no ambiente em que nós trabalhamos. O texto de hoje nos ensina, e ele começa dizendo assim, que aquelas mulheres que foram lá ver o túmulo de Jesus, saíram dali e elas estavam com medo. Sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas ainda tinham esse medo no seu coração. Veja que esta é uma realidade também na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós temos esta certeza, Jesus ressuscitou, mas muitas vezes nós temos medo de anunciar o Cristo, medo porque nós não conseguimos aceitar aquilo que os outros pensam a respeito disso. Nós recebemos uma carga muito negativa, recebemos algumas críticas, muitas vezes nós não temos até mesmo a capacidade ou a oportunidade de dizer sobre a nossa fé nos nossos ambientes sociais. Muitas vezes nós nos acovardamos, temos medo de dizer que nós somos cristãos católicos, temos medo de expressar a nossa fé, temos medo de, até mesmo no transporte público, rezar o nosso terço. Muitas vezes nós temos também a vergonha, que nós possamos perder esse medo, perder a vergonha e sair anunciando. Embora aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus estivessem com medo, elas foram para anunciar aos discípulos o que elas viram. E ao ir correndo se encontraram com o Cristo ressuscitado e esse lhes disse: alegrai-vos. Esta é uma palavra santa e bendita para esses nossos dias. Chega de tristeza, chega de escuridão na nossa vida. Eis que um novo tempo se inicia. Alegrai-vos. E é isso que nós devemos ter presente no nosso coração.
esta alegria do Cristo ressuscitado. E quando esta alegria é verdadeira, nós não nos contemos em nós mesmos. Nós queremos que os outros também possam participar desta mesma alegria, e aí nós começamos a dizer: olha, Jesus ressuscitou, aquele que vocês pensavam que tinha morrido numa cruz, agora ressuscitou. Não está tudo acabado, eis que um novo tempo se inicia. E assim uns foram passando para os outros, e eles tentaram até mesmo inventar uma história a respeito da ressurreição. Nós vemos no texto de hoje que até mesmo os soldados viram o que tinha acontecido, foram lá contar aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei, e eles começaram a pensar uma estratégia, como eles iriam falar sobre este acontecimento. Vocês vão dizer que vocês estavam dormindo e os discípulos de Jesus foram lá e roubaram o corpo dele, e para isso pagaram. Quantas vezes nós também tentamos ou até mesmo recebemos propina para falsificar alguma verdade? Que nós possamos rezar também pelo nosso país, para que nós possamos começar como que uma vivência nova, não nos vender para dizer mentiras, para professar aquilo que nós sabemos que não é verdade. Que nós possamos ter sempre a verdade no nosso coração, anunciar a Jesus Cristo com coragem, sem propina, mas que nós possamos ser sinceros naquilo que nós cremos, naquilo que nós professamos, e assim nós possamos seguir cada vez mais evangelizando nos nossos ambientes de trabalho, onde quer que a gente esteja, não simplesmente com palavras, mas sim e de um modo especial com atitudes, dando um bom testemunho. Quando nós estamos num transporte público, ser caridoso, ceder muitas vezes o lugar para aquelas pessoas que mais necessitam, ajudar as pessoas a atravessar a rua, orientar para que elas possam estar seguras. Assim nós estamos vivendo como cristãos, tendo no nosso coração esse Cristo ressuscitado que nos dá esta vida nova, como que um impulso para que nós possamos viver cada vez melhor. Vamos compartilhar a palavra de hoje e vamos dizer: alegrai-vos, Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós, porque evangelizar é preciso. Vamos receber a bênção deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós, as vossas famílias, os vossos trabalhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue acompanhando a nossa programação e até o próximo programa.